Fala, amados! Bom, hoje eu venho com a palavra de Deus, tá, para você, nesse nosso primeiro vídeo, né, do ano, tá, que o mês já tá acabando, mas esse é o nosso primeiro vídeo do ano, tá, e eu já desejar para você que, né, profetizar, né, que esse ano vai ser um ano maravilhoso, um ano abençoado, um ano de milagres, né, um ano de notícia boa, de coisas maravilhosas que vai acontecer nas nossas vidas, de uma nova história de milagre, tá? E eu creio que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus, tá? Amém. Se você crê, diz amém. E a mensagem, né, que o Senhor nos deu nesse dia, né, se encontra lá no livro de Salmo, capítulo 35 e versículo 10, tá? Aqui na minha Bíblia, ela vem falando isso daqui, ó. Todos os meus ossos dirão, Senhor, é como tu, hoje levarás o pobre daquele que é mais forte do que ele, e sim o pobre necessitado, aquele que os rouba. E naquele bloquinho, aquele papelzinho, né, que eu faço daquele bloquinho, já vem diferente. Fala que os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. Tá? Ainda tem a outra versão, que essa versão aqui, que tá no bloquinho, é a versão que é versão antiga. A versão nova, né, versão internacional, vem falando de diferente. E essa é a nova versão, a versão do Almeida, que tá na minha Bíblia. Tá? Mas todas elas dão o mesmo. Que aqui, essa mensagem aqui, ela vem falando de Davi, que pede o castigo dos ímpios, né? Da descrição, da misericórdia desses que suplica para que Deus o julgue. Aqui esse salmo aqui é um salmo, né? Um poema, é um pedido, né? Pode ser uma oração do próprio Davi, do rei Davi. Ele aqui vem falando, né? Se lamentando, né? Orando, mas uma forma de se lamentar, desabafar, botando para fora o que ele já estava escutando, sentindo, né, das pessoas falando, esses ímpios, as pessoas ruins, que é igual na gente, fica nos criticando, botando para baixo, falando mal, falando coisa igual aconteceu lá com os amigos do Jó, falando que o Jó estava passando pelo aquilo porque ele tinha feito algo errado, né, pecou, tinha feito coisas que não agradou a Deus. Por isso estava acontecendo as coisas com ele, né, igual aconteceu, mas isso não era o que estava acontecendo, o que aconteceu com Jó, né? Todo mundo sabe que não foi isso. Tanto que tem um amigo dele que depois vem pedindo desculpa, né? Ele começando a mudar. Mas os outros dois não, só tacando pedra, só criticando, só falando mal. Esses são os ímpios. Esses são as pessoas que não é feliz e não quer que as outras pessoas sejam felizes. E é o que estavam fazendo com ele. Davi era inocente. Ele, nessa hora aqui, ele não tinha feito nada. Nada de mal, nada que é contra Deus, porque todo mundo sabe que ele era um homem. É conforme o coração de Deus, né? E mesmo assim ele pedia, dá um coração igual o teu, ele pedindo. Ainda sempre pedia a Deus. Entendeu? Mas as pessoas não. Começavam a perseguir ele, os inimigos, entendeu? Querendo matar ele, querendo fazer um mal contra ele. Ele sendo uma pessoa boa, ele só ia para as guerras, porque ele
era um homem de guerra, de luta. Mas ele não era uma pessoa ruim, era uma pessoa boa. E ele já estava já cansado de ouvir as coisas que estavam falando com ele. Não, ele estava angustiado, ele sozinho. É igual nas nossas horas, né? Quando a gente está mal, a gente precisa ficar sozinho, longe de tudo, né? De todo mundo. E começa a orar, pedir a Deus, que a gente sabe que a oração do justo tem muitos seus efeitos, né? O Senhor atende, né? O Senhor responde. Ele nos ajuda, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, no momento mais difícil. Ele está lá, Ele não nos abandona. Deu passarão o céu e a terra, mas a palavra dele não, ele permanece para sempre. Deu a palavra do Senhor fala no Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de fião que não se abala, mas permanece para sempre. E ele começou a clamar por justiça, para Deus intervir, entrar no meio dessa luta, igual quando a gente está num momento difícil. Entendeu? No momento de luta a gente começa o quê? A orar, pedir a Deus, ajuda a Deus. A gente sabendo que tem coisa que o homem, o amigo, a mãe, o pai, não tem como, mas tem coisa que é só Deus. Tem coisa que só Deus pode fazer, igual um milagre, né? Milagre é só Deus que pode fazer. Entendeu? O sobrenatural é só Deus. No natural a gente podemos fazer, o homem. Mas sobrenatural só Deus. Tem coisa que a gente tem que, né, dobrar o nosso joelho, orar, pedir a Deus. Igual quando a gente não quer um carro, não quer uma casa, não quer um trabalho, a gente faz o que? Orar. Tem hora que a gente tem que orar e jejuar, né? E era o que Davi fez, foi orar, né? Clamar a Deus por justiça contra os malfeitores. As pessoas, igual aqui no versículo 11, vem falando que levantaram ele, achando que ele estava dando falso testemunho. E quem estava fazendo era ele. Entendeu? Falando coisa que ele não sabia, que ele não tinha feito, igual eu falei. Entendeu aqui? Falsos testemunhas se levantaram, as pessoas, e depuseram contra mim coisas que eu não sabia, coisa que ele não tinha feito. Esse versículo 11 vem falando. Entendeu? Ele se humilhava, né? Ele voltava para o seio de Deus, igual aqui no versículo 12, versículo 13 vem falando. Mas quanto a mim, estavam enfermos. A minha veste era pano de seco e humilhava a mim, a alma, com o jejum e a minha oração. Voltava para o meu seio, ao seio de Deus. E ele estava pedindo para Deus intervir, entrar no meio e cobrar aquelas pessoas. E ele não precisava disso, porque ele sabia que a gente não precisa pedir nada a Deus, Deus essas coisas, a gente tem que orar pelo nosso inimigo, né? Amar os que nos caluniam, que nos fazem mal, lá em Mateus vem falando, em Lucas, vem falando sobre isso daí, Marcos. Entendeu? Que a gente não precisa andar, mas tem que amar todos. Amar é orar, né? Fazer o bem para todos. A palavra do seu próprio vem falando, né? Aquele que te der um tapa na cara, você tem que virar o rosto para dar o outro. Muitas pessoas não conseguem, né? Próprio cristão, mas Deus, ele fala isso para os discípulos e fala para nós. Nós temos que fazer isso, fazer as coisas diferentes. Não orar pelo mal dos outros, porque Deus não gosta. Aquele que fizer mal, coisa errada, vai imediatamente, né? Vai naturalmente, vai prestar conta com Deus. Isso a gente não precisa pedir. Aqueles que tentar contra mal contra a gente, ou jogar maconha, feitiçaria, Deus tira por terra. Porque nenhum mal contra os escolhidos, ungido dele, chega. Entendeu? Deus próprio falou, pode tocar em qualquer um, pro diabo, pro Satanás. Que fica ao redor, né? Vem para rodear a terra, que tá rodeando. Esse mundo já pertence a uma liga, esse mundo não é nosso. A gente está aqui de passagem, né? Nosso reino, nosso mundo é outro.
É outra dimensão, é lá na Nova Jerusalém, lá onde Jesus está, onde Deus está, à direita do trono, né? Onde estão os serafins, os anjos, os arcanjos, os 24 anciões, os 12 discípulos, né? E outros que a gente só vai ver quando estiver lá na glória, né? Nosso lugar é lá, o próprio Jesus falou para Pilatos, entendeu? Que o reino dele não era aqui. Que ele não pertencia a esse reino, e somos nós também. Nós somos missionários. Somos ministros da palavra de Deus aqui na terra. Somos uma pessoa muito importante para Deus. A palavra do Senhor fala que Ele inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações, os nossos pedidos. Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele quer que a gente também passe por onde, ore e busque Ele. Entendeu? Aqui é para mostrar o seu poder, que Davi estava querendo, né? Foi igual Elias, porque duvidaram. Muita gente está brincando com Deus, não acredita. Né, que Deus é Deus, igual os próprios ateus sabe, mas ainda brinca. Entendeu? Igual tenha né, é uma história, né, que um aluno, né, que era cristão, tava lá para fazer a prova lá, começava a falar de Deus na sala, entendeu? Lá na escola, falando a palavra de Deus, e chegou ao ouvido desse professor. Esse professor que era ateu. E foi falar com ele, não acreditava, mas aí foi provocar, né? Foi mexer com Deus. Foi falar, se ele é Deus mesmo, pegou o ovo, esse ovo, vou tacar esse ovo não vai quebrar. Mas se quebrar, ele não é Deus. Aí o menino perguntou, aí vocês já têm até ouvido essa história, né? O menino foi e falou, professor, só dá um minutinho para mim fazer uma oração. Aí ele foi para um canto, aí começou a orar, começou a falar. Esse professor, ele mexeu com o Senhor, ele não acredita no Senhor, ele está debochando, murmurando, brincando. Ele está duvidando do teu poder. Mostra que o Senhor é Deus mesmo, que vai atacar o ovo aqui e não vai quebrar. Mas eu peço, Senhor, que depois que o Senhor fizer isso daí, que ele caia aqui, morra, não sei como, mas de infarto, o que acontecer, mas que ele caia aqui e morra. Porque ele duvidou, brincou com o Senhor, e ninguém escarnecia do Espírito Santo, ninguém brinca com Deus, com o Senhor. E esse professor, depois que ouviu a oração, quando o menino acabou a oração, aí o menino falou, taca, joga o ovo, professor. Até os outros alunos lá que estavam lá, aí começaram a falar mesmo, taca. E ele depois começou a tremer, ficar com medo, nervoso e acabou não fazendo. A pessoa brinca com a pessoa errada. Brincou, falou com o menino que era crente mesmo, né, que um menino usado por Deus, primeiramente, né, aquele aluno. Aí a pessoa fica com Deus, pode brincar com a pessoa que não é verdadeiro crente. Aí leva tudo na brincadeira, mas coisas de Deus é séria, Deus ele é sério. E como aconteceu isso daí que a pessoa fez, teve outro lá, igual aqueles soldados lá, aqueles pessoal lá que foi provocar de Elias, outro homem de Deus, um profeta de Deus, um homem usado tremendamente por Deus. Eles falaram para cair. Quando eles chamaram, né? Fizeram a ceia comemorando que eles já acreditavam que Elias não ia conseguir. E não ia acontecer aquele que descer fogo do céu, é o Deus. Tinha um Deus de Baal e tinha um Deus de Elias, que é o nosso Deus, é o Deus Jeová. Jeová Jirém. E fizeram a banqueta, se encheram, ficaram pesado. E eles falaram, caiu nada.
Quando chegou a vez de Elias, chamou, veio aquele fogo que consumiu pelo menos 100 pessoas que estavam ali, aqueles 100 soldados, aquelas pessoas que adoravam outros deuses. E ali, muitas pessoas, através dessas coisas, começou a adorar o mesmo Deus de Elias. E Acabe, Jezabel, que não estava lá, mas ficou sabendo disso daí, ficaram nervosos, porque o diabo ele não gosta quando a gente faz isso daí, né? A pessoa que não acredita em Deus, ele fica irado quando Deus faz um milagre, mostra o poder dele. Elias falou, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo, mostra para aquelas pessoas, mostra para esse povo que tu és Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, é o Deus que eu sirvo, é o Todo-Poderoso, é o que era, é o que é e o que há de vir. E aconteceu. Quando alguém está duvidando, nós temos que mostrar que nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o leão da tribo de Judá, não é aquele que vem com a voz de leão. Eu como leão, mas o que é o leão? O rei. Jesus é o rei. E não é o príncipe das trevas, ele é o rei. Rei da luz, é o rei do mundo. É o nosso rei, é o que nos governa. Não é nenhum homem aqui na terra, não. Nosso presidente, não. O nosso comandante, nosso presidente, nosso governador é Jesus Cristo. É Deus. Entendeu? E a gente não precisa ficar pedindo. Mas Davi, ele estava tanto que muitas pessoas falam na raiva, né? Na hora da raiva, muita coisa. Aí queria que acontecesse o mal na vida daqueles que estavam fazendo as coisas contra ele. Deflamando, criticando ele, né? Julgando. Entendeu? Criticando, julgando ele. Mas Deus, ele não. Se a gente falar aí que ele não faz mesmo, a gente tem que deixar as coisas na mão de Deus. Ah, aquele me fez mal, aquele não me pagou. A gente precisa botar na justiça, não. A lei de Deus ela acontece sem a gente precisar falar. Todos vão prestar conta com Deus no grande dia, pelos feitos aqui na terra. Tudo que a gente plantar aqui, a gente vai colher. Cedo ou tarde, lá na frente, vai vir a cobrança, vai vir as consequências pelas coisas que a gente está fazendo. Ou você vai ser abençoado pelas coisas que você fez aqui boa, que é abençoando, que é abençoado, né? É dando que se recebe, é dando paz no coração, porque lá no Salmo 28, né, versículo 3 vem falando que muitos dão a paz do Senhor sem ter paz no coração, aí não adianta. Tem que dar a paz, tendo a paz no coração, a paz de Cristo reinando no teu coração, você fazendo a paz. Onde você ir, ser a luz. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa contagiosa, uma pessoa que todo mundo gosta de ter perto, né? Uma pessoa que seja usado pelo Espírito Santo tremendamente, a pessoa de Deus, um homem, uma mulher, um vaso, uma varoa. Entendeu? Tremendamente de Deus, um filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus, porque nós servimos o mandamento de Deus, nós não somos criatura, que só escuta de ouvir, igual era Jó no começo, ele só te conhecia de ouvir falar, não, mas que vive. Aí depois fala, mas meus olhos veem, depois que ele passou aquilo tudo, Jó, meus olhos contemplam as coisas boas que o Senhor fez, como o Senhor é poderoso. E por isso o Senhor nos abençoa. Como abençoou Jó, vai nos abençoar. Pelo bem que a gente fazer aqui na terra. Faça o bem sem pensar a quem. Nem pensar em ser abençoado, sem receber nada em troca. Agora, se fizer o mal, vai ter o mal. A árvore ruim tem vários frutos. A árvore do fruto ruim tem várias coisas ruins, que não presta. Mas a árvore boa tem vários frutos bons. E um deles é amar o próximo. E Davi, ele não tinha na hora da raiva. Por isso nós temos que pensar bem. Antes da gente falar,
de fazer as coisas. Nós temos que pedir, orar ao Senhor, ficar coração aberto para Deus. Não ouvir um amigo ou outro, porque muitos querem o mal, não querem o bem. Entendeu? Porque os filhos do leão, daquele que precisa do leão, né? Os filhos, os filhotes, eles necessitam, eles sofrem fome porque depende do leão. Mas quem busca o Senhor não tem falta de nada, porque tem tudo. Então nós temos que ficar tranquilo. Aqueles que fazem mal, deixa nas mãos de Deus. Não faça nada, não pense em nada mal. Ore bem para Deus mudar aquela pessoa. Fazer as coisas diferentes. Entendeu? A não ser, igual eu falei, se provocar. Ah, você é cristão mesmo? Entendeu? Aí começar a querer duvidar. Davi chegou a duvidar do poder de Deus, mas depois ele próprio se arrependeu, depois que ele conhecia, não ouvia só de falar, mas conhecia de viver, sabia tudinho da palavra de Deus. Tanto que ele louvava muito ao Senhor, tem muito salmo de louvor, tem salmo de oração, igual esse daqui, de pedidos. Nós temos que deixar os pedidos na mão do Senhor, que o Senhor vai realizar. Mas muito de louvando, agradecendo a Deus, e mesmo sem Deus não ter feito, ele estava sempre agradecendo a Deus, igual nós temos que fazer. Se está mal, temos que agradecer a Deus para melhorar, pedir a Deus que as coisas vão melhorar, o deserto vai passar, a tempestade vai. Mas se está bem, continue agradecendo a Deus para continuar bem. Porque se a gente abandonar Deus, já está bem, igual muitas pessoas deixam a igreja, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, aí as coisas voltam de novo. É igual a pessoa que está endemoniada, vai para a igreja, liberta, o dia daqui a pouco abandona a igreja. Aí volta de novo. Volta aquele que estava. Você dá espaço, né? Voltar a fazer as coisas do mundo, as coisas de errado. Volta aquele que já estava em mais 7. Aí fica pior ainda. Aí 7 demônios. Não. Temos que ir para a casa do Senhor. Servir em santidade. Buscar Ele na beleza da santidade dele. E viver eternamente. Para poder viver eternamente com Cristo. Entendeu? Viver na eternidade. Entendeu? Até que chegue o dia, igual Deus já está preparando, Jesus lá, o céu lá, entendeu? Tem várias moradas pra gente, a gente poder viver lá. Viver com Cristo. Quando chegar o nosso dia, a gente partir, ficar na eternidade, igual depois os mortos ressuscitarão, depois os vivos vai lá pro céu, os anjos levando, né? Você fala os anjos subindo, os anjos de Deus vão descer e subir, levando as almas lá pro céu, pra gente ficar lá mais ainda. Agora se abandonar um pouquinho, já era. Der brecha, der espaço, o diabo faz a festa. Então, aqui, esse salmo aqui foi de Davi. Ele clamando a Deus para punir o de inimigo, que ele não estava aguentando mais, que estava sendo muito muito crucificado, igual Jesus foi crucificado, a única pessoa perfeita, né? Sem ter pecado nenhum. Que até Pilatos falou: o que vocês falam? Querem que crucifique esse homem ele não tem pecado nenhum, não fez nada de errado, ele só leva a palavra de Deus. É assim, igual a gente. O próprio Jesus falou pra gente, né, que somos cristãos, verdadeiros cristãos, missionários do reino, que muitos iam nos odiar, né, iam nos caluniar, nos perseguir por causa da palavra de Deus, que perseguiram os profetas, e próprio Jesus foi morto, até que ali Deus já tinha falado tudo com Jesus que ia ter acontecido. Ele próprio falava diretamente para os discípulos que ele ia morrer e ressuscitar. Mas aconteceu ele sendo perfeito. O que não vai acontecer com a gente, nós que somos imperfeitos, que somos pecador. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, mas nós se arrependemos e oramos pedindo a Deus perdão. E Deus, ele perdoa pela misericórdia dele, né? Se renova a cada amanhã, todo dia, né? Ele nos perdoa. Nós falamos igual fala para aquela mulher adúltera: vá, filhinho, não peque mais, não peque mais. Mas a gente não peca todo dia, mas ele está falando para não pecar o que pecou.
Porque tem gente que fica pecando mesmo pecado, sabe que tá errado, vai indo, e aí se humilha, pede perdão a Deus, já Deus vai perdoar. Mas não é assim não. Não é assim mesmo. Ele perdoa se você pecar alguma coisa que você sabe que é errado e não vai fazer mais. Mas se você continuar no mesmo pecado, aí mais pra frente vai ter consequência. Se nós estamos vivendo para Cristo, tem que fazer as coisas para Cristo, agradar a Cristo, a Jesus Cristo. Não para agradar o homem, agradar o diabo, fazer as coisas do mundo, não. Agradar a Deus. Tá? As pessoas não vão gostar de mim, ainda não importa. O que importa é Deus estar contigo. Deus está vendo. A palavra do Senhor fala que Ele está contemplando tudo aqui na terra, vendo tudinho que nós fazemos aqui, passo a passo, e anotando tudinho. Entendeu? Então nós temos que fazer o bem, as coisas boas para as pessoas. Tá? Não desejar o mal de ninguém, querer ter nada de ninguém. Tá? Porque a palavra do Senhor fala que Deus tem preparado para nós. É o que os olhos não ouviram, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Coisas grandes, coisas tremendas. Tá? Então, que Deus, tá? Que aquele que fizer mal a nós vai pagar. Davi, ele, de repente, ele poderia não saber disso daí. Estava nervoso na hora da raiva, como ele fala. Estava aguentando mais, mas nós temos que, as pessoas vão falar, temos que ficar quieto, fica calado. Deixa as pessoas falar, desabafar. Não dá atenção se as pessoas querem mal, não. Quer fazer a gente pecar, igual muitos cristãos aí. Acaba pecando, xingando, brigando. Entendeu? E a gente não pode se meter em contendas, em briga. Tem que ser a paz, viver a paz com todos. Que a paz do Senhor esteja com todos, todos aqui na terra. Ah, mas aquele não tem paz, aquele não é cristão, mas dá paz. Dá paz para ele. Ah, porque Deus honra aquele que faz as coisas certas, Deus honra, Deus abençoa. Tá? E eu creio que lá na frente, depois, Deus, ele... Aqueles que fizeram mal, né, a Davi, depois acabou pagando. Não porque ele falou, mas porque a palavra do Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. Porque onde Deus está, não tem, o diabo ele não entra. Ele não tá, ele vai embora. Não tem uma pessoa de Deus ali, ele corta. Tá, e essa foi a mensagem, né, nesse dia 22 de janeiro de 2023, essa mensagem poderosa, tá, que o Senhor nos deu. Eu creio que essa mensagem falou contigo, tá? Te ajudou em alguma coisa, tá? Não fale mal de ninguém, não seja fofoqueiro, um crente fofoqueiro. Dentro da igreja tem, ainda. Mas não seja, não fique falando mal do teu irmão, mal de ninguém. Ore para Deus mudar aquela pessoa, teu parceiro, tua parceira, teus filhos. Não fique falando mal, com muitas pessoas você não vale nada. Ah, você não presta. Começa a botar cada nome, não. Igual aquele bêbado, aquele ali é um cachaceiro, não. Já vi lá na frente que dali vai ser um homem de Deus. Vai ser um obreiro da casa de Deus, um diácono, um pastor. Ela prostituta vai ser uma missionária. Entendeu? Oh, aleluia, né? Começa a profetizar coisas boas na vida daquelas pessoas que fazem mal. Entendeu? Praga nenhuma, macumba nenhuma, feitiçaria. Você fica tranquilo, não pega. Em quem é de Deus mesmo, não pega. Aquele que não está na igreja, que está igual lá em Apocalipse, vem falando da igreja, né, da Laodiceia. Quem, né, não está quente, nem frio, está morno, né? Aí sim, mas aquele que está quente mesmo no poder de Deus, não pega nada. Ah, Wendel, eu vou comer aquela coisa, eu vou passar mal na hora. Come. Mas não sai comendo as coisas antes de orar, não. Não falar com Deus, não. Não faça nada por impulso. Sempre pergunta a Deus, fale com Deus. Tá? Porque Ele vai te responder. Se Ele não te falar nada, não faça nada. Tá? Porque Ele é um livramento. Tá? Então,
Tá? Eu espero que você tenha gostado, tá, dessa mensagem. E até a próxima, né? Com o Endo Palavras Certas, Lacerda.